unidade de comprimento. O padrão que foi utilizado para a unidade de comprimento foi o metro. Só que o metro, ele tem múltiplos e tem submúltiplos. Como assim? Imagina aqui a situação, ó. O padrão que eles escolheram foi o metro. O metro, ele tem 3 múltiplos: quilômetro, hectômetro e decâmetro. E ele tem 3 submúltiplos: decímetro, centímetro e milímetro. O que eu preciso que você entenda aqui? Isso aqui, gente, é uma escala decimal. O que significa isso na prática? Cada casa que você andar aqui é como se você multiplicasse por 10 ou dividisse, dependendo do que você for fazer. Como assim? Tenta entender. 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros. 1 quilômetro é a mesma coisa que 100 decâmetros. Por que 100? Porque você anda 2 casas para a direita. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Por quê? Porque você anda 3 casas aqui para a direita. E assim por diante. Agora, se você quiser voltar, não tem problema. Só que essa volta, ela representa uma divisão por 10. E é aqui que você vai ter que saber usar a ideia de potência de 10. Porque a gente vai trabalhar com isso o tempo inteiro, tá? Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que o metro, ele tem 3 múltiplos e tem 3 submúltiplos, mas ele é o padrão do nosso sistema de medida aqui, de unidades de comprimento. Então, ele foi escolhido para ser o nosso padrão. Tudo, gente, tudo, absolutamente tudo, que vocês puderem pensar a respeito de unidade de medida, foi muito bem estudado, foi muito bem planejado e demorou muito tempo para ficar pronto. Eles demoraram muitos anos para poder chegar nessa ideia do metro. E não foi uma coisa aleatória, não. Eles fizeram muitos cálculos para chegar na medida exata do metro e para poder estabelecer isso. É tudo muito demorado quando se trata de unidade de medida. A gente não tem esse trabalho mais. Qual que é o nosso trabalho? Saber transformar de um para o outro sem muita dificuldade, tá? Então, o metro é o padrão, 3 múltiplos, 3 submúltiplos. O que eu preciso aqui é que você saiba transformar de um para o outro sem maiores dificuldades. E aí, a gente vai ter que pensar na ideia da potência de 10. Até que aqui, em unidade de comprimento, talvez você nem tenha que fazer isso. Mas para a unidade de área e para a unidade de volume, não tem como fugir. A gente vai precisar de potência de 10 e a gente vai tentar treinar isso da melhor maneira possível para que vocês consigam resolver todos os problemas aí. Imagina que eu tenho aquilo ali, eu tenho 0,825 quilômetros e por algum motivo eu quero transformar aquilo ali para centímetro. É possível que isso apareça para nós? Sim, é muito possível que isso aqui apareça. Agora, como é que nós vamos fazer essa transformação? Tem gente que decora, muita gente gosta de decorar. Só que eu não acho que seja produtivo você ficar decorando. Até porque se você optar por decorar, você vai ter que decorar muitas combinações possíveis ali. Porque você nunca vai saber em qual unidade que ele quer a resposta. Então, eu acho que não compensa você ficar pensando em decorar isso. Qual que é o melhor jeito que eu acho para você fazer transformação de unidades de comprimento? A melhor maneira que eu acho é você pensar onde você está e onde você quer chegar. Então, você escreve a escala e localiza onde você está e onde você quer chegar. Como assim? Eu escrevo a escala aqui e penso assim, ó, eu estou em quilômetro e eu quero chegar em centímetro. Para isso, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Lembra? Cada casa que você anda para a direita ali é como se você multiplicasse por 10. Então, você tem que andar 5 casas para a direita, vai ter que multiplicar por 10 elevado a 5. Só que, como é que a gente pode fazer isso? Tem 2 maneiras. Primeiro, você pode usar uma potência de 10. Segundo, você pode simplesmente deslocar a vírgula. Aí vai ficar a seu critério, tá? Por exemplo, se você for deslocar a vírgula, você vai pensar assim, ó. Tem que andar 5 casas. Vou andar 1, 2, 3. Depois de andar 3 casas, eu vou ter que colocar 2 zeros. O que viraria isso? Vai virar 825 com mais 2 zeros. Então, é a mesma coisa que 82.500 quilômetros.
Pode muito bem deixar a resposta desse jeito. Só que lembra do que eu falei? Às vezes, ele pode querer dar a resposta usando uma potência de 10. E não tem problema nenhum nisso. Eu, na maior parte das vezes, a não ser que eu veja assim que dá para deslocar a vírgula tranquilamente, mas na maior parte das vezes eu prefiro usar a potência de 10. Como é que eu faço? Eu pego o número do jeito que está aqui, presta atenção. Eu pego o número do jeito que está ali, 0,825. E penso, eu tenho que andar 5 casas para a direita. Então, eu estou trocando a unidade. Se eu vou andar 5 casas para a direita, eu multiplico por 10 elevado a 5. Então, vai ficar 0,825 vezes 10 elevado a 5 centímetros. E essa é a nossa resposta. Só que o que acontece? O que acontece aqui, gente, é que é muito pouco provável que a sua resposta venha daquele jeito. Por quê? Porque, em geral, eles vão querer ajeitar a sua resposta. E é aí que mora o grande problema da potência de 10. Por quê? Porque na potência de 10, não é a gente quem escolhe como que a resposta vai vir. Quem escolhe como que a resposta vai vir é quem elaborou a questão. E aí, pode ser que a pessoa queira dar a resposta desse jeito. Ou não. Tudo vai depender de quem elaborou a questão. E aí a gente vai ter que pensar numa estratégia para isso. Só que a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre fazer uma conversão de unidades e ajeitar um número. Como assim? São situações diferentes. Fazer conversão de unidades é uma coisa, ajeitar um número é outra coisa. E a gente vai ter que pensar nessa estratégia para conseguir resolver os problemas. Tenta entender a lógica aqui. A mudança de unidade já foi feita. Então, não tem mudança de unidade mais. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ajeitar esse número. Agora, como é que a gente vai ajeitar esse número? Quando você está ajeitando o número, cada casa que você anda para a direita com a vírgula, é como se você pegasse uma casa emprestada. É como se você gastasse um crédito. E cada casa que você anda para a esquerda, é como se você economizasse um crédito. Como assim? Tenta imaginar isso aqui, gente. Por exemplo, cheguei nessa resposta, resolvi o problema, está absolutamente tudo certo e eu cheguei nesse resultado. É bem provável que o resultado não venha desse jeito. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajeitar a sua resposta. E aí, qual que seria a estratégia? Por exemplo, imagina que você chegou nesse resultado e na hora que você vai olhar as alternativas, você percebe que está tudo assim, ó, 8,25 vezes alguém. Então, você vai ter que ajeitar isso aqui. Presta atenção agora. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Repara, eu não estou trocando unidade, eu só estou ajeitando o número. Se eu andei uma casa para a direita, significa que eu gastei um crédito. Ou seja, aqui ó, eu estou devendo 1. Só que tem um detalhe. Eu tinha um crédito de 5 casas. Se eu gastei 1, eu ainda tenho crédito, mas meu crédito vai ser de quanto? De 4. Vai ficar 8,25 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros. Por quê? Porque eu já fiz a troca de unidades. Estava em quilômetro, eu passei para centímetro. Não tem troca de unidade mais. Agora eu estou ajeitando o número. E vai tentando assimilar essa ideia. Na hora de ajeitar o número, cada casa que você anda para a direita é como se você gastasse um crédito. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa escreva assim. Para quem não lembra, isso aqui, gente, a gente chama de notação científica. O que é escrever um número usando notação científica? Consiste em você escrever esse número como sendo alguém que está entre 1 e 10. Então, 8,25 está entre 1 e 10. Só que para escrever assim, eu preciso usar uma potência de 10 adequada. Então, esse número aqui, ele está em notação científica. Notação científica. Agora,
Não, quem elabora a questão não é obrigado a dar a resposta em notação científica. Quem dera se fosse, que aí pelo menos a gente teria um norte e saberia como que todas as respostas vão vir padronizadas. Na matemática não é assim. Então a gente pode ter que escrever isso aqui de alguma maneira diferente. Por exemplo, pode ser que quem elaborou a questão olhe e fale assim, quer saber? Eu não quero dar a minha resposta com número decimal, não. Eu quero dar minha resposta usando o número inteiro. E é direito de quem elaborou a questão. Ou seja, ele pode chegar aqui e falar assim, eu quero dar minha resposta assim, 825. Como é que a gente faria para dar a resposta daquele jeito? Pensa comigo. A vírgula tem que vir para cá. Para a vírgula vir para cá, eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Lembra, na hora de ajeitar o número, cada casa que eu ando para a direita é como se eu gastasse um crédito. Se eu estou andando 3 casas para a direita, é como se eu gastasse 3 créditos. Se eu estou gastando 3 créditos, eu vou ter que pensar. Eu tinha 5 casas de crédito. Eu gastei 3. Eu ainda vou ter crédito, mas eu tenho crédito de quanto? De 2. Vai ficar 825 vezes 10 elevado a 2 centímetros. Entende? Daqui para cá não houve mudança de unidade. A única coisa que a gente fez foi ajeitar o número. Tenta entender essa ideia, gente. Na hora de ajeitar o número, cada casa que você anda para a direita é como se você gastasse um crédito. E cada casa que você anda para a esquerda é como se você economizasse um crédito. Uma coisa é fazer conversão de unidades. Outra coisa completamente diferente é ajeitar o número. Agora, infelizmente, eu preciso que vocês saibam fazer as duas coisas. Por quê? Primeiro, quem escolhe a unidade que a resposta vai vir não é a gente. Quem escolhe é quem elaborou a questão. E também quem escolhe como que a resposta vai vir não é a gente também, é quem elaborou a questão. Então pode ser que você tenha que fazer duas coisas no mesmo problema. Fazer uma conversão de unidades e depois ajeitar o número. Imagina, 1.400 decímetros eu quero transformar para quilômetros. Eu ainda não sei como é que a resposta vai vir. Por enquanto eu só quero transformar 1.400 decímetros em quilômetros. É possível você se deparar com uma situação dessa? Sim. Como é que você vai fazer para transformar? Lembra que são 2 problemas diferentes, tá? Primeiro, vamos ver como é que a gente faz aqui para transformar isso. Como é que nós vamos fazer para transformar? Você vai pensar. Eu estou em decímetro e eu quero chegar em quilômetro. De decímetro para quilômetro, eu vou ter que voltar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou voltar 4 casas. O que você pode fazer? Você pode literalmente vir aqui, e voltar 1, 2, 3, 4 casas. O que vai virar isso? Isso vai virar 0,14 quilômetros. Tá aí, 0,14 quilômetros. Essa é uma possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é você usar uma potência de 10 para chegar nesse resultado. Como é que você faria para usar uma potência de 10? Você ia ter que pensar, eu voltei 4 casas, entende? Na hora de fazer uma conversão de unidades, cada casa que você volta é como se você dividisse o número por 10. Então aqui eu estou dividindo o número por 10 4 vezes. Gente, dividir por 10 4 vezes é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 4. Mas aqui eu preciso que você entenda um detalhe. Atenção agora, tá, gente? Para eu poder voltar ali, eu teria que dividir por 10 elevado a 4. Mas entende, dividir por 10 elevado a 4 é equivalente a multiplicar por 10 elevado a menos 4. Aí você deve estar pensando, como assim multiplicar por 10 elevado a menos 4? Entende? Eu tenho um número. Meu número, no caso, é 1.400. Entende? Pegar 1.400 e dividir por 10 elevado a 4
é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque essa potência ela pode vir aqui para cima. Você pode mudar a potência de lugar. Só que para você mudar a potência de lugar, você tem que trocar o sinal do expoente. Como é que ficaria isso? Isso aqui seria 1.400 vezes 10 elevado a menos 4. Então, para ficar mais direto para nós, se eu tenho que voltar 4 casas, é só multiplicar por 10 a menos 4. E aí, o que eu faço? Eu pego o número do jeito que está aqui, exatamente do jeito que está aqui, 1.400, e penso, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 4. E aí, algo que estava em decímetro passa para quilômetro. Fica 1.400 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Aí o que acontece? A resposta pode vir assim, mas ela não, o cara que elaborou a questão, gente, pode dar a resposta do jeito que ele quiser. Por exemplo, pode ser que ele fale assim, olha, eu quero dar a resposta usando notação científica. O que significa isso? Ele quer escrever esse número como sendo alguém que está entre 1 e 10. Como é que você faz para resolver isso? Entende? Você vem aqui e pensa o seguinte, ó, esquece essa potência por 1 minuto. Vem aqui e raciocina, ó, se eu quero escrever isso aqui como sendo um número que está entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. Para a vírgula chegar aqui, eu vou ter que voltar 1, 2, 3 casas. Só que você precisa lembrar. Eu vou insistir nisso o tempo inteiro, tá, gente? Vai ficar cansativo, vai ficar chato, mas eu tenho que insistir nisso, ainda mais numa prova como o Enem, que eles adoram cobrar esse tipo de coisa. Você tem que saber, uma coisa é você fazer troca de unidades, outra coisa é você ajeitar um número. Então, entende? Eu quero transformar isso aqui por algum motivo, tá, gente? Não é a gente quem vai escolher isso. Mas eu quero transformar em 1,4. O que eu tenho que fazer para transformar em 1,4? Eu tenho que voltar 1, 2, 3 casas. Só que na hora que você está ajeitando o número, cada casa que você volta é como se você tivesse economizado um crédito. Então aqui eu economizei 3 créditos. Tenta entender. Eu devia 4. Eu consegui economizar 3. É como se eu tivesse conseguido pagar 3 créditos. Devia 4, paguei 3, eu ainda estou devendo. Mas eu estou devendo quanto? 1. Vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 quilômetros. Só que aquela história que eu falei, né? Quem vai escolher como que a resposta vai vir não é a gente. Pode ser que o cara que elaborou a questão falasse assim, ah, não. Eu não quero dar a resposta com número decimal, não. Eu quero dar minha resposta com número inteiro. Imagina. Eu tenho lá 1.400 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Imagina que ele quisesse dar a resposta assim, ó, 14. Ele pode dar a resposta desse jeito. Como é que ele faz isso? Ele tem que mandar a vírgula para cá. Repara, eu voltei 1, 2 casas. Então, eu economizei 2 créditos. Eu devia 4. Eu consegui pagar 2. O que vai ser a nossa resposta? 14 vezes 10 elevado a menos 2 quilômetros. O que eu preciso que você entenda? Essa resposta é igual a essa, que é igual a essa. Todo mundo aqui é igual. Só muda o jeito que a gente escreveu. E o que eu preciso, de alguma forma, colocar na sua cabeça é que, infelizmente, a maneira como a resposta vai vir não é da nossa alçada, não é a gente que vai falar como é que a resposta vem. Quem vai determinar isso é quem elaborou a questão. Como é que a gente vai resolver esse problema? Eu quero transformar em 3,2 vezes alguma coisa hectômetro. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, marcar onde você está e onde você quer chegar. Eu estou em milímetro. Eu quero chegar em hectômetro. Para isso, a gente vai ter que voltar 5 casas. Ó, confere. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como é que a gente faz para voltar 5 casas? Você pega
o número do jeito que está aqui, sem mudar nada. 0,032. E multiplica por 10 elevado a menos 5. Então, vai ficar 0,032 vezes 10 elevado a menos 5 milímetros. Tá pronto. Milímetro não, desculpa. Hectômetros. Agora, repara, tá pronto. Se nossa obrigação fosse só transformar a unidade, a gente já teria terminado o nosso problema. Você poderia muito bem deixar a resposta assim. Só que lembra, a maneira como a resposta vai vir não é a gente quem escolhe, é quem elaborou a questão. Então, você olha lá, você achou essa resposta. Só que na hora que você vai marcar as alternativas, você percebe que todas elas estavam 3,2 vezes alguma coisa. Então, você vai ter que transformar. Como é que você faz para transformar? Você manda a vírgula para cá, ó, porque eu quero que vire 3,2. Tenta entender, gente. Já está em hectômetro. A resposta vai continuar em hectômetro. Então, daqui para cá, eu não vou fazer troca de unidades. Eu só vou ajeitar o meu número. E como é que você faz para ajeitar esse número? Você vai ter que andar 2 casas para a direita. Só que lembra, na hora de ajeitar um número, cada casa que você anda para a direita, é como se você gastasse um crédito. Então, aqui, eu vou gastar 2 créditos. Tenta entender. Já estava devendo 5. Eu gastei 2. Devia 5, gastei 2. Quanto que eu vou estar devendo agora? Agora eu estou devendo 7. Então, isso aqui vai virar 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 hectômetros. Então, o que estava faltando aqui era um 10 elevado a menos 7. Tem gente que vai ajeitar o número primeiro para depois transformar. Tanto faz. A única coisa que eu preciso que você entenda é que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma troca de unidade. Outra coisa é você ajeitar um número. No caso de unidade de comprimento, você até consegue se virar bem sem potência de 10, assim, sem usar a potência de 10 direto. É que na hora de ajeitar o número, inevitavelmente você vai precisar dela. Mas aqui já fica um pouco mais complicado você fazer as transformações sem usar a potência de 10. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre unidade de área. E unidade de área envolve 2 dimensões. Como envolve 2 dimensões, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui, cada casa que você andar vai valer por 2. Como assim? Confere aqui comigo. Imagina isso, eu tenho aqui um quadrado com um lado medindo 1 metro. O padrão que foi utilizado para a unidade de área foi a área justamente desse quadrado que tem um lado de 1 metro de lado. Lembra aí para mim, como é que a gente calcula a área de quadrado? A área de quadrado é lado vezes lado. Então, a área desse quadrado aqui vai ser 1 metro vezes 1 metro. Então, a área vai ser 1 metro quadrado. Esse 1 metro quadrado aqui, gente, vai ser o nosso padrão. Então, esse aqui é o padrão para a unidade de área. Aí, o que eu preciso que você entenda? Da mesma maneira que os outros casos, o metro quadrado ele vai ter múltiplos e vai ter submúltiplos. O metro quadrado tem 3 múltiplos e tem 3 submúltiplos. Só que é todo mundo elevado ao quadrado. É mais ou menos assim, ó. Você vai ter lá, metro quadrado. Aí, antes do metro, você vai ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. E vai ter 3 submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O que eu preciso? Eu preciso que você consiga transformar de um para o outro sem maiores problemas. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Aqui, como são 2 dimensões envolvidas, cada casa que você andar vai valer por 2. Então, por exemplo, 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectômetros quadrados.
Por quê? Porque daqui para cá andou uma casa, mas como envolve duas dimensões, cada casa vale por duas. Então, por exemplo, aqui a gente pode chegar ao extremo de ter que andar 12 casas, ou para a direita ou para a esquerda. Como assim? Imagina a gente passando de quilômetro quadrado para milímetro quadrado. A gente teria que andar 6 casas. Só que como cada casa vale por duas, na verdade a gente ia andar quantas? 12. Então, muito cuidado aqui. Aqui, mais do que no outro caso, vai ser essencial que a gente use potência de 10. Como assim? Imagina que você tivesse que fazer isso aqui, ó. Eu tenho lá 0,063 quilômetros quadrados e por algum motivo eu quero transformar isso em metro quadrado. Como é que você faz para fazer essa transformação? Você faz da mesma forma que a gente fez nos outros casos. Você pensa onde você está e onde você quer chegar. Eu estou em quilômetro quadrado e eu quero chegar em metro quadrado. Para isso eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Só que cada casa vale por 2. Se eu estou andando 3, na verdade eu vou ter que andar quantas? 6. Como que eu gosto de fazer? Eu pego o número do jeito que está aqui, 0,063, e multiplico por 10 elevado a 6. E aí o que estava em quilômetro quadrado passa para metro quadrado. Agora, o que acontece, gente, é que muito provavelmente a resposta não vai vir desse jeito. Por que que não? Porque não é a melhor maneira de escrever isso. Por exemplo, pode ser que quem elaborou a questão queira dar a resposta usando uma notação científica. Como é que a gente faz para dar a resposta usando notação científica? A gente vai ter que transformar isso aqui em 6,3. Aí entenda, está em metro quadrado, aqui vai continuar em metro quadrado. Eu só preciso descobrir qual que é a potência de 10 que vai acompanhar aqui. Como é que a gente faz isso? Você pensa, agora eu vou ajeitar o número, eu quero que vire 6,3. Na hora de ajeitar o número, cada casa que você anda para a direita é como se você gastasse um crédito. Então, eu vou ter que andar 1, 2 casas. Eu estou gastando 2 créditos. Mas entenda, você tinha um crédito de 6. Se você gastou 2, como é que vai ficar o seu crédito agora? Vai ser 6,3 vezes 10 a 4 metros quadrados. Tenta entender de uma vez por todas, gente. Daqui para cá não houve mudança de unidade. O que aconteceu foi que a gente mudou a maneira de escrever. E a gente tem que estar preparado para fazer qualquer tipo de mudança nesse sentido. Eu quero transformar isso em 126. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou transformar as unidades. Eu tenho alguma coisa que está em decímetro quadrado e por algum motivo eu quero escrever em quilômetro quadrado. Então eu penso, eu estou aqui e quero chegar aqui. Para isso eu vou ter que voltar 1, 2, 3, 4 casas. Mas não se engane, cada casa vale por 2. Então, na verdade, eu vou ter que voltar 8 casas. O que você faz? Pega o número do jeito que ele está aqui e multiplica por 10 elevado a menos 8. Por que menos 8, gente? Porque eu estou voltando 8 casas. Aí vai ficar 12.600 vezes 10 a menos 8 quilômetros quadrados. Tá pronto o nosso problema. Só que aquela história, a gente chegou naquela resposta e pode ser que ele queira dar a resposta de uma maneira diferente. Quem vai dizer como que a resposta vai vir é quem elaborou a questão. Aí suponha que você chegou nisso aqui, na hora que você vai marcar a sua resposta, você percebe que todo mundo está no formato 126. E aí como é que você vai fazer? Você vai ter que transformar o número, né? Está em quilômetro quadrado, vai permanecer em quilômetro quadrado. Então, daqui para cá, o que nós vamos fazer é ajeitar o nosso número. Como é que você faz isso? Ignora por um instante essa potência. Pensa aqui para mim, a vírgula está aqui. A vírgula tem que vir para cá. Para a vírgula chegar aqui, eu vou ter que voltar 1,
duas casas. Voltar duas casas, gente, significa economizar 2 créditos. Entende? É diferente de trocar de unidade. Aqui eu não estou trocando a unidade, eu só estou ajeitando o número. Então, se eu estou voltando duas casas, eu estou economizando 2 créditos. O problema é que eu devia 8. Devia 8, paguei 2. Eu ainda estou devendo, mas eu estou devendo quanto? Vai ficar 126 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 quilômetros quadrados. Então, o que está faltando aqui é um 10 a menos 6. E aí está resolvido o nosso problema também. Agora, gente, lembra, a gente pode ajeitar isso aqui da maneira que a gente quiser. Por exemplo, imagina que ao invés de dar a resposta assim, eu quisesse dar a resposta como sendo 1,26, ou seja, pode ser que quem elaborou a questão queira dar a resposta usando notação científica. E aí, o que você teria que fazer? Você pode pegar esse aqui, ó. Tanto faz, tá? Se você quiser mexer aqui ou aqui, dá no mesmo. Eu quero transformar em 1,26. Ignora essa potência. Pensa aqui para mim. Eu tenho que trazer a vírgula para cá. Para a vírgula vir para cá, eu tenho que voltar 2 casas. Se eu voltar 2 casas, eu estou economizando 2 créditos. Eu devia 6. Eu consegui voltar 2. Eu ainda estou devendo. Mas eu vou ficar devendo quanto? 4. Vai ser 1,26 vezes 10 a menos 4 quilômetros quadrados. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Essa resposta é igual a essa, que é igual a essa. Todo mundo está igual. Só está escrito de maneira diferente. Mas é importante que você saiba analisar isso. Olha aí, pessoal. O último caso que a gente vai ver aqui, unidades de volume. Aqui, a gente vai envolver 3 dimensões. Na prática, você já sabe o que vai acontecer. Agora, cada casa que você andar vai valer por 3, tá? O padrão que eles escolheram para a unidade de volume foi o metro cúbico. E o metro cúbico é o volume dessa caixa que está aqui. Para quem não se lembra, isso aqui é um paralelepípedo. Mais especificamente, isso aqui é um cubo. E volume de paralelepípedo a gente faz multiplicando as 3 dimensões. Você faz comprimento vezes largura vezes profundidade. Então, o que vai ser o volume? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, o volume vai ser 1 metro cúbico. Só que, como em todos os casos, ele vai ter 3 múltiplos e vai ter 3 submúltiplos. Dá uma olhada. Metro cúbico. A gente vai ter aqui quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Aí o padrão, que é o metro cúbico, mas depois vem decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aqui é a mesma ideia. Você vai ter que saber transformar de um para o outro sem maiores problemas. E o que vai acontecer aqui é o que você já deve estar pensando aí. Como são três dimensões envolvidas, cada casa que você andar vai valer por 3. Então, tenta entender. Aqui a gente pode chegar ao extremo de ter que deslocar a vírgula 18 casas para um lado ou para o outro. Pode chegar ao extremo de ter que deslocar a vírgula 18 casas. Por exemplo, imagina você passar de quilômetro cúbico para milímetro cúbico. Você tem que andar 6 casas. Como cada casa vale por 3, andar 6 casas, na verdade, é andar 18 casas. E o contrário também, pode ser que você seja obrigado a voltar 18 casas. Aqui, gente, mais do que em qualquer outro caso, é imprescindível que você saiba usar a potência de 10. Olha aqui. Aqui eu tenho uma medida que está em quilômetro cúbico. Eu quero passar para decímetro cúbico, quero dar a resposta desse jeito. Como é que você vai fazer isso? Você está em quilômetro cúbico, quer chegar em decímetro cúbico. Para isso, você vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Só que lembra, gente, cada casa que você andar para a direita aqui é como se estivesse andando 3. Então, na verdade, você vai ter que andar 12 casas para a direita. Como que eu faço?
Eu pego o número do jeito que está aqui, 0,0725, e multiplico por 10 elevado a 12. A 12 por quê, gente? Porque é positivo, eu estou indo da direita para a esquerda numa troca de unidades. Então, eu multiplico por 10 elevado a 12. O que estava em quilômetro cúbico passa agora para decímetro cúbico. Tá, mas e aí? E aí que agora você precisa ajeitar a sua resposta. A princípio, gente, não teria problema nenhum deixar daquele jeito. Só que quem elaborou a questão não quis deixar a resposta daquele jeito. Como é que você vai fazer? Agora não é troca de unidades mais, é ajeitar um número. Como é que você faz para ajeitar o número? A vírgula tem que vir para cá. Para a vírgula vir para cá, você vai ter que andar 2 casas para a direita. Andando 2 casas para a direita, vai virar 7,25. Mas lembra, cada casa que você anda para a direita é como se você gastasse um crédito. Se eu andei 2 casas para a direita, eu gastei 2. Entende? Gastei 2, mas eu tinha 12. Com quanto que eu fico? Com 10. Então, é 7,25 vezes 10 elevado a 10 decímetros cúbicos. E aí, gente, ele pode pedir, não, eu quero escrever como sendo um número inteiro. Você consegue um número inteiro. Quem vai escolher a maneira é quem elaborou a questão. Vamos ver essa última aqui. Aqui eu tenho 14.200.000 centímetros cúbicos e eu quero passar para quilômetro cúbico. Como é que você vai fazer isso? A gente está em centímetro cúbico e quer passar para quilômetro cúbico. Vou ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Cuidado, tá, gente? Voltar 5 casas aqui significa voltar 15 casas. Se eu estou voltando, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 15. Então, você pega o número exatamente do jeito que ele está aqui. 14.200.000. Tem um zero a mais aqui, ó. 14.200.000 vezes 10 elevado a menos 15. Estava em centímetro cúbico. Vai ficar agora em quilômetro cúbico. Só, gente, que é muito pouco provável que a resposta venha desse jeito. Eles vão ajeitar esse número. E eu quero que transforme esse número em 1,42. Para o número virar 1,42, a vírgula tem que vir para cá. Agora, tenta entender. Eu estou voltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Ajeitar número, não tem nada de unidade de medida mais. Cada casa que eu volto aqui é como se eu economizasse um crédito. Se eu voltei 7 casas, eu economizei 7 créditos. Só que eu tinha uma dívida de 15. É como se eu tivesse conseguido pagar 7. Devia 15, paguei 7, eu ainda estou devendo. Mas eu estou devendo quanto? 8. Vai ficar 1,42 vezes 10 a menos 8 quilômetros cúbicos. E assim por diante, gente. Só que você tem que saber ajeitar esses números. Ju, como é que eu passo de, sei lá, de metro cúbico para metro, ou de metro quadrado para metro cúbico para metro quadrado? Primeira coisa que você tem que entender, não é possível fazer isso. Por exemplo, imagine isso aqui, eu tenho 25 metros quadrados e eu quero transformar isso para metros. É impossível fazer isso. Não faz o menor sentido pensar nisso. Por que que não, gente? Porque aqui é medida de área. Aqui é medida de comprimento. Não tem como transformar área em comprimento. É a mesma coisa de eu virar e perguntar assim para você, gente, como é que eu transformo de metros por segundo para Kelvin? Não tem como. Por que que não tem como? Porque isso aqui é unidade de velocidade. Isso aqui é unidade de temperatura. É impossível você transformar. Da mesma maneira que é impossível transformar de metro por segundo para Kelvin, é impossível transformar de metro quadrado para metro. Por quê? Porque são unidades diferentes.
Então não esquece disso, tá, gente? São coisas impossíveis de serem feitas. Agora, tem uma outra coisa que é importante vocês saberem, e a gente vai trabalhar isso muito, tá? Que é uma outra maneira que tem da gente pensar em unidades de volume. Lembra aquela caixa que a gente viu? Aquela caixa tinha 1 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, onde tiver metro cúbico, você pode transformar, pode trocar por 1000 litros. Como assim? Não. Você resolveu um problema e descobriu que o seu volume lá era de 12 metros cúbicos. Ao invés de escrever 12 metros cúbicos, você pode escrever 12.000 litros, sem problema nenhum. Entende? Ó? Onde tem metro cúbico, você pode trocar por 1000 litros. Mas tem outras equivalências. Tem uma que fala assim, ó, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Essa relação geralmente era melhor. Por quê? Porque ela é de 1 para 1. Simplesmente, onde tiver decímetro cúbico, você pode trocar por litro. Onde tiver litro, você pode trocar por decímetro cúbico. Então, sei lá, imagina que você estava calculando um volume, chamar de V2 aqui. E aí você achou que esse volume era de 360 decímetros cúbicos. Onde tem decímetro cúbico, você pode direto trocar para litro. Fica 360 litros. E tem uma terceira relação que também é bem direta, que fala que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ou seja, milésima parte do litro, 1 ml. Sei lá, de repente você está resolvendo um problema de geometria espacial, e aí você chega à conclusão que o seu volume foi de 310 centímetros cúbicos. Isso aqui é a mesma coisa que 310 ml. A dúvida que pode ter aí, Ju, eu tenho que decorar isso? Gente, isso aqui eles não vão te contar no enunciado da questão. Não contam. Então é bom que você saiba. O que acontece é que se você souber um, dá para chegar em todos os outros. É só você, por exemplo, passar de metro cúbico para decímetro cúbico. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. 1000 decímetros cúbicos equivalem a 1000 litros. Se você cortar os zeros, 1 decímetro cúbico é 1 litro. A mesma coisa para cá, ó. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Então, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1000 ml. Corta os zeros, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, eu não sei se você vai guardar todos ou se vai guardar um só. Mas isso que você precisa, porque eles não vão te contar como é que funciona.